compartilhar um trecho da palavra de Deus lá no versículo 31. Atos 9, versículo 31. Nós estamos conversando sobre a vida, a direção, o sentimento da igreja do primeiro século. A igreja após a estada do nosso Senhor Jesus aqui na terra. A igreja que trouxe a doutrina dos apóstolos até nós. E hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre essa igreja do primeiro século. Diz assim o versículo 31 do capítulo 9 do Atos dos Apóstolos. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vamos repetir todos juntos esse versículo? Vamos lá? A igreja tinha paz, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto crescia em número. Vamos orar. Pai, nos dê graça, ou continue nos dando graça, para nós entendermos o que Tu tem a nos falar, a nos dizer nesta noite. Nós Te clamamos, eu Te rogo por isso, no perfeito nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Um capítulo antes desse, o final do capítulo 7 de Atos, nos revela um dos episódios, dentre alguns, mais tristes da história da igreja, que é a morte do diácono Estevão. O diácono Estevão morre apedrejado em praça pública, e uma coisa que chama muita atenção são as últimas palavras do diácono Estevão. Ele diz: Pai, não lhes impute esse pecado. Ou seja, ele pede a Deus para que Deus tenha misericórdia da vida daqueles que estavam tirando a sua própria vida. É um fato extremamente exemplar para nós que caminhamos na fé dos apóstolos, na fé do Senhor por meio dos apóstolos. E logo depois da morte do Estevão, a igreja passa por uma perseguição implacável. Uma perseguição que fez com que muitos dos nossos irmãos fossem mortos, presos, surrados, maltratados, caluniados. Isso trouxe uma certa dispersão à igreja. A igreja foge daquela perseguição, mas isso do contrário à ideia daquele que quer destruir a igreja, que é o nosso inimigo, ao invés de enfraquecer os irmãos, fortalece-os. Ao invés de desunir os irmãos, une. E ao invés de fazer com que a igreja decresça, assustadoramente a igreja cresce. Mas quando nós caminhamos no capítulo 9, duas coisas saltam aos olhos. A primeira é a conversão de um dos grandes perseguidores da igreja, o Saulo. Ele se converte no caminho, ele ouve a voz do Senhor, algo toca na sua alma, e ele inclina a vida na presença de Deus. E a segunda coisa que salta aos olhos é esse texto que nós acabamos de ler, que diz que, na verdade, a igreja tinha paz. E
quando você olha os comentários acerca deste texto, é quase unânime. Os irmãos, os comentaristas dizerem que essa paz se dá por conta da conversão do Saulo. O grande perseguidor para de perseguir a igreja, e de uma certa forma, há um afrouxamento acerca da perseguição da igreja. Mas esse versículo ele é estranho, porque quando você decorre antes e depois, você não percebe que houve esse afrouxamento. Pelo contrário, parece que a perseguição se acirra mais ainda. E Paulo, ele passa de perseguidor a perseguido. Não há nenhuma evidência de que em algum momento houve um descanso para a igreja acerca da perseguição. Parafraseando, me parece que não houve nenhum momento que o diabo descansou naquilo que se refere a perseguir a igreja ou tocar no coração de inconversos para poder perseguir a igreja. E o texto diz que a igreja tinha paz. Com toda cautela e respeito aos comentaristas dessa parte da Bíblia, inclusive até o nosso João Calvino, ele também diz que houve um arrefecimento da perseguição da igreja. Eu acho que os irmãos são traídos pela estrutura histórica do texto. Porque essa paz, ela se assemelha melhor com o capítulo 14 de João, que diz assim, para cada um de nós, ele diz, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, mas não dou como o mundo dá. Não turbe, não preocupe, não atemorize o teu coração. Me parece bem claro que não houve um arrefecimento da perseguição da igreja. Mas mesmo diante de toda a perseguição, mesmo diante do risco de morrer, do risco de vida que esses irmãos na igreja primitiva viviam, ainda assim eles tinham paz. Porque assim como João está dizendo, a minha paz vos dou, porque ali havia a promessa da vinda, do conforto, do alento do Espírito Santo. Nesse texto, o nosso irmão Lucas usa o mesmo trecho para poder dizer, a igreja, ela tinha temor e era confortada pelo Espírito Santo. O que essa igreja primitiva demonstra, revela, o que o próprio Espírito Santo revela para nós a partir dessa igreja primitiva. Olha aqui para mim, meu irmão e minha irmã. Talvez você esteja passando por um momento que aparentemente não é glorioso. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade. Talvez você esteja passando por um momento de aflição. Talvez você esteja passando por momentos de tribulações, que se configura uma perseguição da vida. Mas ainda assim, diz o Espírito Santo, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. Não fiquem preocupados, não percam o sono, descansem em mim. Porque o temor do Senhor produz o conforto, o alento, o cuidado do Espírito Santo.
Essa igreja primitiva, para que nós compreendamos o espírito gerado no seio dessa igreja, é preciso nós conhecermos todo o contexto onde essa igreja cresce. Essa igreja, como eu disse, após a ascensão do nosso Senhor Jesus. Essa igreja cresce dentro de algumas características. E estas características, meus irmãos, produz no coração da igreja algumas faces, alguns sentimentos, algumas práticas, alguns significados que primordialmente devem ser preservados por nós, para que assim nós vivamos no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. E mesmo quando tudo não vai bem, e mesmo quando algumas coisas corroborarem para que nós possamos ser afligidos pelos ataques da vida, e mesmo quando houver alguma perseguição, talvez nos moldes da perseguição da igreja primitiva, muitos se aventam sobre isso nos próximos tempos. E mesmo quando o sol teimar e não brilhar sobre as nossas cabeças, ainda assim, nós teremos paz. Porque a nossa paz não é a paz que vem deste mundo, mas é a paz que vem do Espírito do Senhor. O que caracterizava esta igreja primitiva? Se você já passeou pelos Atos dos Apóstolos, depois do advento de Jerusalém, na descida do Espírito Santo, os textos começam a nomear detalhes da igreja, e um deles, que eu amo, diz assim: essa igreja perseverava, você vai lembrar do texto, na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão e nas orações. Essa é uma igreja que tinha os joelhos calejados de tanto ajoelharem e orarem na presença do Senhor. Essa igreja, ela vive com a vida consagrada, temendo ao Senhor e sendo ornamentada pelo conforto do Espírito, possivelmente, certamente, porque é uma igreja que ora. Meus irmãos, eu não vou cansar de dizer isso à igreja. Parece uma redundância, mas não é, é uma afirmação. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Essa igreja vive momentos sobrenaturais. Essa igreja vive momentos sobrenaturais. Essa igreja vive momentos extraordinários. O Pedro, que era semi-analfabeto, em uma mensagem, o Pedro, que era extremamente colérico, às vezes intransigente, às vezes ele perdia o time, o limite, era para ficar calado, ele falava, era para falar, ele ficava calado. Numa só pregação, quase 3.000 almas se rendem ao Senhor. Esse mesmo Pedro, junto com João, outro pescador, pessoas simples como nós, vão numa reunião como essa, e tem um aleijado pedindo esmola na porta da igreja. E ele diz: em nome de Jesus, levanta. E o homem sai saltitando para dentro da igreja. Essa igreja primitiva
Tinha alguns irmãos que estavam encarcerados por calúnia. Mas a igreja estava orando, assim como nós estamos fazendo aqui nessa noite. De repente há uma espécie de uma volúpia natural e as cadeias caem. E esses irmãos são postos em liberdade. Tudo isso em voga dos joelhos dobrados. Para não dizer que o poder da oração se restringe aos textos bíblicos. Eu já contei para vocês a história do pastor que orava todas as manhãs, numa igreja que tinha uma assistência de 30 pessoas. E que naquela manhã, diante de um fenômeno sobrenatural, que acontecera minutos antes, ele se retira do lugar de adoração e vai para o seu gabinete orar. E um diácono vai lá e pergunta: pastor, você ouviu o que aconteceu? E ele pensa que o diácono se refere a um fenômeno sobrenatural que havia acontecido. E ele disse: vi, você viu também? E o diácono disse para ele: o senhor viu, mas o senhor não saiu ainda do gabinete? O senhor viu o que está acontecendo lá no templo? E ele disse: vamos lá. E quando ele chega no templo naquela manhã, 300 pessoas vieram ao lugar de adoração. Para não dizer que fica muito fora, alguns de vocês sabem de um reviver que a gente fez na escola lá em Raiz da Serra. E que tudo ajeitado para a gente fazer o reviver, quando a gente chegou na escola não tinha luz, não tinha energia elétrica. E nós ficamos em Pavoroso no sábado à noite. Ligamos para a diretora da escola e a diretora disse: eu vou confessar a vocês, eu esqueci que vocês iam fazer a programação na escola. E os irmãos foram mexer na eletricidade, aí devem ter desligado alguma coisa, sinceramente eu não sei como fazer. E nós perguntamos: mas eles são da onde? Eles são da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí o pastor Ronilson disse: vamos orar, Bebeto. E a gente passou aquela noite orando. E vamos para a escola no domingo pela manhã. Enquanto nós estamos lá coçando a cabeça para ver o que a gente ia fazer, porque sem energia não dava para fazer, vem um rapaz. E a gente pergunta: você é quem? E ele disse: eu sou eletricista e eu tenho que fazer um trabalho em algum lugar e vim aqui pegar uma ferramenta que eu havia esquecido. E ele religa a luz elétrica para nós. Nós temos que orar, meus irmãos. Essa igreja primitiva era confortada pelo Espírito Santo, porque era uma igreja que orava. Uma igreja que via o manifestar, que sentia, que vivia o manifestar do poder de Deus. Mas o texto termina dizendo que essa igreja crescia em número. O texto que eu acabei de citar no final, no versículo 46 do capítulo 2 de Atos, como também o episódio lá do Pedro, que quase 3.000 pessoas se decidem por Jesus, mostra que essa igreja era uma igreja que crescia em número. Mas havia uma consequência. A consequência é que a igreja, ela conseguiu desfazer a confusão entre o ide e o vinde. Essa expressão eu ouvi a primeira vez nos idos de 2010, mais ou menos, conversando com o reverendo José João, pastor da igreja presbiteriana de Manaus, que é a maior igreja presbiteriana do Brasil. Hoje tem em torno de 10.000 membros. Ele faz um trabalho fantástico nas aldeias ribeirinhas. Na época ele disse para nós, nós compramos um navio. E eu, como ignorante que sou, perguntei para ele: por que o senhor não comprou ônibus? E ele falou: você nunca foi no Amazonas não, né?
E ele atendia os ribeirinhos durante 6 meses, ia e voltava, pregando o evangelho. Eu já disse para vocês que Deus não precisa de nós, para que o evangelho seja espalhado na terra. Na região do avivamento, pessoas olhavam para o sol e entregavam sua vida a Jesus. Mas ele decidiu usar eu e você, a igreja do Senhor, para que a luz dele iluminasse sobre as trevas. Mateus, o nosso irmão Mateus disse: vinde, pois, a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa palavra, meu irmão, não é para você e nem para mim. Porque nós não viemos para onde nós já estamos. Só vem para a presença de Deus quem não está na presença de Deus. Essa palavra é para os de fora. Para nós, ele diz em Marcos 16: e depois e pregai o evangelho a toda a criatura. Para nós é ide. De forma que nenhum de nós temos o direito de ficar dentro de um contexto religioso dizendo vinde. Mas ele disse: vocês vão e atrairão aqueles que estão, para que eles possam vir. Aqueles que não estão, para que eles possam vir. Para que eles possam estar. Essa igreja tinha um coração missionário. O texto diz que eles vendiam as suas propriedades. Eles não tinham apego às coisas. E distribuíam o bem à medida que alguém tinha necessidade. Eles usavam a generosidade para propagar o evangelho. Talvez seja estranho quando o presbítero Alan dá esses testemunhos aqui. Mas eles não fazem isso lá na congregação. Nós não fazemos isso aqui na igreja simplesmente para alimentar o faminto, que já seria muito bom. Mas é ponte para a gente alimentar a alma. Essa igreja tinha um coração missionário, tinha um espírito missionário, e por isso ela crescia em número. Eu podia discorrer sobre outros princípios que faziam parte dessa igreja, mas esses dois já é um começo para que você grave no coração e na alma e viva de fato o espírito da igreja do primeiro século. Essa igreja tinha muitas falhas, meus irmãos, porque eram seres humanos como nós. Essa igreja pecava, porque eram pecadores como nós. Essa igreja tinha visões distorcidas. No início dessa igreja, eles fizeram uma porrinha. Porrinha na minha época, quem sabe quem é, sabe o que é. Para escolher quem ia ficar no lugar do Judas. Aí, falaram, vamos lá, o Matias. Não é nenhum dos dois, é Paulo. Não é porque vocês querem, tem que ser eu que vou dizer quem é. Essa igreja cometia equívocos, mas era uma igreja do Senhor. Uma igreja que falhava, mas estava focada naquilo que o Senhor é, para viver aquilo que o Senhor diz. E não principalmente, mas eles buscavam, na oração e na missão, viver no temor, para que eles fossem confortados pelo Espírito da promessa. Você que está vivendo dias de aflições, que está vivendo dias de tribulações, de inquietações, eu te trago aos olhos dessa igreja e rogo ao Senhor da glória para que você seja confortada pelo Espírito Santo no temor do Senhor, para você caminhar na fé em Jesus, com temor, com graça e glória,
com oração e espírito missionário. E que essa andança, que essa jornada seja alentada pelo Espírito da promessa. Amém?